Bem, continuando agora a aula, vamos falar um pouquinho sobre tabela de dimensão, né? Uma tabela de dimensão, ela consiste em linhas de atributos da dimensão. Então, as tabelas de dimensões, elas sempre se relacionam com as tabelas fatos e contêm as características de um determinado evento. Como, por exemplo, as tabelas de dimensão de uma empresa de varejo podem ser mencionadas como tabela de dimensão tempo, dimensão produto, dimensão cliente, dimensão vendedor e etc. A técnica chamada de Snowden Change Dimension são os grupos de dados que se alteram em ciclos de tempo maiores e de uma maneira irregular. Essa técnica ela é bastante utilizada para a gente garantir que a informação ela continue sendo armazenada dentro de uma própria dimensão, só que a nível temporal. Por exemplo, um cliente ele muda de cidade e passa a realizar compras com outro representante da empresa em uma nova região. Então isso é uma coisa que acontece bastante frequentemente. Você tem um fornecedor que atua na região, sei lá, Natal, e depois de 2 meses ele agora está atuando na região lá em outro município, né, em outra cidade ou até mesmo em outro estado, né, em Pernambuco. Os Knowledge Change Dimension, eles são diferenciados em 2 tipos de níveis, né? Os principais são o tipo 2 e o tipo 6. Vamos falar cada um deles. O tipo 2, ele envolve o registro de informações históricas, guardando uma linha para cada versão do registro, fazendo uso das chaves substitutivas, né, também chamadas de surrogate keys. Aqui eu tenho um exemplo do que acontece com o tipo 2, onde eu tenho uma tabela de fornecedor com o código do fornecedor, o CNPJ do fornecedor, o nome dele, a cidade onde ele reside e esse flagzinho, essa coluna chamada ativo. Nessa coluna, quando você observa que está com 0, significa que o fornecedor não é mais ativo naquela região. E quando ele está com 1, significa que esse é o fornecedor que está ativo. Então, significa dizer que esse fornecedor compra tudo ferragens. A cidade de atuação agora dele é a cidade de São José. Embaixo eu tenho um exemplo da utilização desse tipo 2. Eu tenho um código igual a 1, fornecedor 1, 2, 3, 6. O nome compro tudo ferragens, cidade de Florianópolis, e eu tenho a data de início e a data de fim. Observe que nesse período, de 2008 até 2010, ele realmente estava atuando nessa região em Florianópolis. Só que agora, no código 2, a cidade que ele está atuando agora é São José, onde a data de início foi dia 2 de outubro de 2010 e a data de fim continua em aberto. Então significa dizer que é o fornecedor que está atualmente em atividade. Já o tipo 6, ele utiliza as 2 metodologias. Ele usa o tipo 2 combinada com colunas da data de início e fim e com um campo booleano, que determina se o registro está ativo ou não. Então, essa é uma técnica que ele utiliza essas 2 características. Vamos ver aqui. Exatamente aqui, ó. Quando eu tenho o código, o CNPJ do fornecedor, o nome dele, a cidade em que ele estava atuando, se ele estava ativo ou não. Aqui eu tenho a data de início e a data de fim. E aqui eu tenho um outro registro com o nome da indústria, a cidade de São José está ativo e o campo continua em aberto, significa dizer que a cidade de São José é a cidade atual. Áreas de stageamento, né? Ou também conhecido como staging area. Para que serve? As staging areas elas permitem isolar os ciclos de negócio, ciclos de processamento de dados, limitações de rede e de recursos de hardware, ao carregar os dados para um data warehouse. Uma das principais características da área de stageamento é a possibilidade de você armazenar aquela informação de maneira isolada, né? Você vai capturar os dados que estão no sistema transacional, fazer uma cópia desses dados para a staging area, facilitando as análises e todo o restante do processo de BI. Essas técnicas elas são muito importantes para a gente poder tomar decisões de forma estratégica nas empresas.
E é algo que é considerado diferencial para as organizações hoje, é para você ter um pouco mais de independência. Os dados são extraídos de diferentes fontes de dados e armazenados na área de estageiamento, onde podemos tratar e formatar os dados antes de encaminhá-los para o Data Warehouse. Então essa é uma das principais vantagens de você ter uma staging area no meio do processo. Etapa de desenvolvimento de DW, né? Então não existe uma metodologia consolidada e ampla aceita para o desenvolvimento de um Data Warehouse. Existem algumas boas práticas que são utilizadas de comum acordo entre as pessoas que trabalham com isso. Então, os processos e a entidade das tabelas de fatos, a granularidade de cada tabela fato, as dimensões de cada tabela fato, os fatos incluindo fatos pré-calculados, os atributos das dimensões, o acompanhamento das mudanças graduais em dimensões, as agregações, dimensões heterogêneas, mini-dimensões e outras decisões de projetos físicos, a duração histórica do banco de dados, a urgência com que se dá a extração, carga para o Data Warehouse. Então, tudo isso aí são características importantes que devem ser aplicadas a nível de DW, dentro de um projeto. Então, como por exemplo, temos o processo de uma empresa revendedora de produtos, com planos de estoque, ordens de compra, inventários, pedidos de clientes, expedição de pedidos, créditos e etc. Né? Então, esse aí é um domínio de negócio da empresa que precisa desenvolver um sistema analítico. Quando os processos estiverem identificados, cria-se uma ou mais tabelas de fato a partir de cada um deles. Então é necessário dividir o fato individual naquela tabela. Exemplo, vendas acumuladas de produto. Então essa aí é uma forte candidata a se transformar em uma tabela fato, dentro do modelo de BI. O próximo passo é definir as dimensões e as suas granularidades. Por exemplo, tempo, produto, vendedor e etc. Além disso, outras dimensões descritivas, como o local de expedição, local de recebimento e o modo de envio, podem ser criadas para auxiliar essas informações do modelo BI. O passo seguinte consiste em detalhar todas as medidas que constarão nas tabelas de fato. É outra estratégia importante a ser feita. A partir de então, passa-se a trabalhar questões relativas ao projeto físico, avaliando mudanças graduais em dimensões. Isso é super importante. Então, o diagrama abaixo, ele mostra um exemplo do modelo estrela sendo aplicado a esse estudo de caso aí. Vou criar uma dimensão tempo, uma dimensão vendedor, uma dimensão modo de expedição, uma dimensão produto, uma dimensão local de expedição, uma dimensão local de entrega. Todas essas associadas a uma tabela fato, chamado fato vendas acumuladas, que é a forte candidata a se transformar na tabela fato do modelo. Isso aí, vejam que esse modelo aqui, ele segue todas as características do modelo estrela. Totalmente estrela. Então, exemplo 1, planilha de vendas diárias de uma empresa de varejo, onde eu tenho aqui as informações diárias de venda, o dia, os produtos que foram vendidos, a loja, o valor de venda, a quantidade de itens e o valor de venda total. Os valores a serem carregados no DW. O projeto lógico no Data Warehouse pode ser executado através de consultas OLAP. Então, nesse exemplo aí, a gente conseguiu desnormalizar lá o modelo e transformá-lo nessas tabelas aqui, dimensão produto, dimensão tempo, dimensão geografia e a fato, que vai estar com todas as informações agrupadas. Veja que na tabela fato eu só tenho as chaves das outras tabelas e mais alguns valores quantitativos. Essa é uma característica de todas as tabelas fatos. É o menos possível de informação e mais de agrupamento de dados. Tá? Já no exemplo 2, uma planilha de consulta diária de uma clínica médica. Quando eu tenho aqui uma planilha com as informações diárias da planilha, né, da clínica médica.
Então, nesse projeto lógico, eu tenho a dimensão médico, eu tenho a dimensão tempo, eu tenho a dimensão paciente, e aí eu tenho a fato, que é a fato, vamos chamar assim, vamos chamar de prontuário, né? Fato prontuário eletrônico. Onde eu tenho aqui o valor da consulta, o número da consulta, a média de valor da consulta e as chaves estrangeiras para ligar as outras tabelas. Totalmente estrela esse modelo aqui de representação. E é isso aí, pessoal.